Dana White soltou a bomba. Jon Jones se aposentou do MMA. E agora Tom Aspinall é o campeão do peso pesado do UFC, campeão linear. Antes da gente falar sobre isso, convido todo mundo a se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar, que é sempre muito importante aqui no YouTube. Obrigado. E aí eu pergunto, é uma notícia para se lamentar a aposentadoria do Jon Jones? Porque, sinceramente, é o que eu falei com o Léo na live que a gente fez pós-evento do UFC. A situação do Jon Jones no peso pesado com o Tom Aspinall estava tão feia que hoje a gente mais comemora a saída do Jon Jones, a resolução dessa novela, do que propriamente lamenta o fim do Jon Jones no MMA. É uma loucura isso, porque o Jon Jones, para mim, é o maior nome da história desse esporte, o melhor lutador de longe, disparado. Mas isso que ele fez com o Tom Aspinall foi tão feio, cruel, acho que foi o melhor a se fazer, porque essa novela não existe mais. O Jon Jones precisava sair do esporte. Ele piorou o peso pesado do UFC, por incrível que pareça. Ele fez mal a essa categoria e ao Tom Aspinall. Os haters estão adorando a forma com que o Jon Jones saiu do MMA. Era melhor o Jon Jones, que já estava aposentado, ele ficou 3 anos sem lutar, ter anunciado a aposentadoria definitiva quando ele conquistou o cinturão dos pesados, vencendo. O Ciryl Gane dando show, finalizou rapidamente. Ou então depois que ele venceu o Stipe Miocic, nocauteando. Uma luta que ele cismou de ter antes de enfrentar o Tom Aspinall. Mas ele venceu esses dois lutadores, chegou a declarar que preferia enfrentar antes do Tom Aspinall Alex Poitin, Jamal Hill, Derrick Lewis, mas o Tom Aspinall não era merecedor não. Jon Jones tanto fez que conseguiu. Até eu que sou fã do Jon Jones, não consegui ficar do lado dele nessa novela contra o Tom Aspinall. Até o Dana White, que estava com ele, até de forma surpreendente, porque eles sempre tiveram um relacionamento tortuoso, agora, você vê nitidamente que ele ficou surpreso com essa decisão do Jon Jones. Para ele, a luta ia acontecer. Coletânea de mais decisões que o Jon Jones fez no peso pesado. É bom a gente lembrar, o Jon Jones dos meio pesados foi um. Incrível. O Jon Jones do peso pesado foi outro. Mas, infelizmente, para o Jon Jones, os fãs de MMA, principalmente, têm memória curta. Isso não será esquecido. Por essas e outras que os fãs falam que o Jon Jones é um pato, frango, porque correu do Tom Aspinall. É mentira? O que vocês acharam desse fim trágico do Jon Jones no MMA? Vai fazer falta? Ele vai seguir aposentado? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição no canal. Não vai apagar o que ele fez, veja bem. Ele é dono de feitos inigualáveis. Um campeão tremendamente gigante. Mas esse último ato dele no peso pesado foi uma coisa que a gente nunca, jamais imaginou o Jon Jones fazendo nos meio pesados. O Jon Jones dos meio pesados foi um, e o Jon Jones do peso pesado foi outro. Aquele lutador destemido, corajoso, que enfrentou lendas e mais lendas, empilhou vitórias em seu cartel, nos pesados foi um lutador escolhendo lutas a dedo e recusando uma luta muito perigosa. Óbvio, ele viu o lado dele. Mas o problema é simples. Quando você tem um campeão linear e um campeão interino, tem que ter luta. Ah, mas você tem o Jon Jones de um lado, ele é um GOAT, ele pode fazer tudo. Não, senhor, não pode fazer tudo, não. Porque acima do Jon Jones tem o UFC. E quando você tem 2 campeões em uma categoria, você tem que ter um só. Você tem que fazer uma luta para resolver isso. De um lado, o Tom Aspinall não queria fazer essa luta. Mas do outro, o Jon Jones cismou de não fazer. Fez de tudo para o Tom Aspinall perder no resultado de sua luta e perder tempo de carreira. Então, por essas escolhas do Jon Jones, fora que ele menosprezou o Tom Aspinall sempre que pôde, ele sai como um vilão. Ele sai com todo mundo praticamente virando as costas para ele, ignorando a sua excelência. Olha que troço louco, gente. Um lutador que era um absurdo, reverenciado por tudo que conquistou nos meio pesados do UFC, pelo seu 2º campeonato no peso pesado, ele será lembrado por essa treta horrível com o Tom Aspinall. O Jon Jones fez isso. Ele se tornou o pior adversário dele mesmo. Não foi o UFC que sabotou o Jon Jones. Não foi o Tom Aspinall que sabotou o Jon Jones. Foi o próprio Jon Jones que arrumou sarna para se coçar fazendo o que fez com ele. Que situação horrível. Um lutador que era unânime passou a ser questionado por conta de uma luta. Uma luta que em outros tempos ele teria feito. Uma luta que ele, na posição do Tom Aspinall, viu todo mundo fazendo. Diversas lendas que eram mais velhas enfrentou o lutador mais jovem, Jon Jones.
Mas quando foi a vez dele, mais velho, enfrentar um lutador jovem, que era uma ameaça real ao seu reinado, ele não quis. Ele, de fato, correu do Tom Aspinall. Jon Jones não quis lutar e preferiu se aposentar a ter o Tom Aspinall em sua frente. Triste. Eu adoraria ver essa luta, porque era uma super luta de verdade. A super luta que tinha que acontecer, campeão linear e campeão interino. Mas um lutador, quando não quer lutar, a luta não acontece. Jon Jones já tinha dado uma titubeada quando o Ngannou podia ser o seu adversário nos pesados, e contra o Tom Aspinall não titubeou, não. Ele sempre esteve decidido a não fazer essa luta. E o Tom Aspinall não tivesse o cinturão interino, já seria feio ele recusar, porque não tem outro lutador no peso pesado merecedor dessa luta. Mas o Jon Jones ignorou que, além dele ser o lutador em alta da divisão, até mais do que o próprio Jon Jones, ignorou a existência do cinturão interino que força a realização da luta de unificação dos cinturões. Jon Jones enganou até o Dana White, que estava achando que a luta já estava feita entre eles. O acordo já estava selado. Que isso? Uma situação vexatória. Foi um fim de carreira horrível.